Antes de subir ao céu, Jesus prometeu aos seus seguidores que dentro de pouco tempo retornaria, destruiria o pecado, recompensaria os fiéis e restauraria o planeta a fim de habitar para sempre com seus amigos. Qual o motivo da demora? O que Jesus está esperando? Será que ainda falta se cumprir alguma profecia? Ou será que o atraso se deve a alguma decisão arbitrária da parte de Deus? Em seu livro, Por que Jesus ainda não voltou?, o pastor Herbert Douglas explica de forma fascinante o motivo do atraso de Cristo. Adquira o livro Por que Jesus ainda não voltou entrando no link que está na descrição desse vídeo e prepare o seu coração para o evento mais aguardado de todo o universo. Como membros da Igreja Remanescente, recebemos muita luz da Palavra de Deus. E de maneira toda especial, recebemos muita luz com relação às profecias bíblicas, amigos. Estando mornos, frios ou quentes, todo adventista reconhece que estamos muito próximos do fim. Entre nós, é unânime a ideia de que o Senhor está às portas. Os grandes sinais no céu, no mar e na terra testificam que chegou a hora e que a hora é agora. Os campos político, econômico, social e religioso involuntariamente clamam para o povo de Deus: ergam as vossas cabeças, porque perto está a vossa redenção. Fomes, guerras, rumores de guerras, epidemias, pandemias, terremotos, tsunamis, tornados, furacões, falsos cristos, curas e milagres sob o manto do falso reavivamento. Tudo isso nos leva a fazer uma pergunta: o que está faltando para Jesus voltar? Alguns dizem que está faltando sair o decreto dominical. Outros dizem que está faltando a pregação do Evangelho ir pelo mundo todo. Já outros dizem que Jesus ainda não voltou porque existem muitos familiares nossos que ainda não aceitaram a mensagem da salvação. Mas o que diz o profeta João? Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Apocalipse 7, versículos 2 e 3. E o que diz, amigos, o profeta Ezequiel? Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ezequiel 9, versículo 4. A história de Gideão e seus 300 prefigura a última batalha entre o povo de Deus e o povo do inimigo de Deus. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente, que já estavam unidos e também reunidos em uma multidão incontável para pelejar contra o exército de Gideão, representam a besta, o falso profeta e todas as religiões e filosofias pagãs que já se encontram unidas e reunidas nas duas principais doutrinas de Satanás, que são a imortalidade da alma e o domingo, ou qualquer outro dia de adoração que não seja o sábado do quarto mandamento. Essas três potências religiosas já se encontram unidas e reunidas em suas ideias e objetivos para pelejar contra o povo que possui a verdade presente. Gideão e os 32 homens que estavam a princípio com ele representam Cristo e o povo do advento. Hoje, amigos, Cristo está guiando o seu povo às regiões montanhosas, assim como o Gideão estava guiando também aquela multidão de 32 homens às regiões montanhosas. Gideão tinha um propósito em guiar o seu povo por caminhos pedregosos, rústicos e também altaneiros. E esse intuito era provar a resistência física e também mental dos seus soldados. Cristo também tem procurado guiar o seu povo, o seu exército, por caminhos difíceis para lhes provar a resistência espiritual. A verdade, amigos, é que os soldados de Gideão já haviam sido selecionados por Deus momentos antes da batalha. E isso por dois motivos. Primeiro, para que o povo não se gloriasse dizendo que ganharam a batalha com as suas próprias forças.
E segundo, aquela multidão não estava com seus corações completamente entregues ao Senhor Deus. E por isso, eles não atenderiam às ordens do Senhor, atrapalhando assim os seus planos. Hoje, o povo adventista não será selecionado por Cristo no momento do grande e último conflito entre as forças da luz e as forças das trevas. A verdade é que nós estamos agora mesmo sendo selecionados, amigos. O profeta João viu que antes de serem soltos os terríveis e últimos ventos do grande conflito, era necessário que os servos de Deus fossem selados em suas frontes. E o profeta Ezequiel, conforme nós lemos em Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 65 e 66, ele viu que os adventistas do sétimo dia, que seriam selados, eram somente aqueles que estariam momentos antes da sacudidura, chorando e gemendo por causa das abominações que se cometiam dentro da igreja amada de Deus. Os 300 de Gideão, que por Deus foram escolhidos dentre os 32 mil homens, representam o grupo denominado de 144 mil, os quais serão escolhidos dentre os mais de 20 milhões de adventistas do sétimo dia. Irmãos, Deus identificou dois grupos na multidão que foi desqualificada na história de Gideão. O primeiro grupo são os tímidos e também os medrosos, e o segundo grupo são os que se ajoelharam diante das águas. Bom, em nossos dias, os mesmos dois grupos serão identificados no meio da grande multidão de adventistas que por fim serão sacudidos. Irmãos, os tímidos e os medrosos, que não tiveram coragem de assumir uma decidida posição ao lado da reforma e do reavivamento, os que não tiveram coragem de assumir uma decidida posição de testemunhas de Cristo, tanto dentro como fora da igreja, estes serão sacudidos. Também os que se ajoelharam diante das novelas, dos filmes, dos jogos, os que se ajoelharam diante das carnes, dos refrigerantes, dos doces e de todas as iguarias do mundo, os que se ajoelharam diante das roupas, das maquiagens, da moda a qual ofende o Deus que é santíssimo, os que se ajoelharam diante do dinheiro, dos carros, dos imóveis e de todos os bens materiais, estes serão também sacudidos. Diz o Espírito de Profecia: é uma solene declaração que faço à igreja de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar a sua história terrestre e se acham tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo, tal como pecador comum. Serviço Cristão, página 40. Amigos, a história sempre se repete. Nos dias do dilúvio, somente 8 pessoas se salvaram. Nos dias de Ló, somente ele e suas filhas conseguiram escapar da destruição que sobreveio à cidade de Sodoma e de Gomorra. Nos dias de Gideão, somente 300 restaram de um grupo de 32 mil soldados. Nos dias de Elias, somente 7 mil não dobraram seus joelhos a Baal em meio a uma sociedade com milhões de israelitas. E nos dias dos adventistas do sétimo dia, quantos amigos restarão? Diz o Espírito de Profecia: logo o povo de Deus será provado por ardentes provas, e a grande proporção dos que agora permanecem genuínos e verdadeiros demonstrar-se-ão de nenhum valor. A maioria nos abandonará. Testemunhos Seletos, volume 2, página 31. Por que a grande maioria de nós, amigos, vai ser sacudida? Por que dentre 21 adventistas do sétimo dia, somente um está preparado para finalizar a obra de Deus nessa terra, conforme está escrito em Serviço Cristão, na página 40? O Senhor Jesus, ele nos responde e diz o seguinte: o meu povo deve entrar pela porta estreita, pois larga é a porta e largo o caminho que conduz à perdição, e muitos adventistas entram por ele. Mas estreita é a porta, estreito é o caminho que conduz à salvação,
e são poucos dos meus filhos que com ele se acertam. Irmãos, a grande tribulação, como nunca se viu e como jamais se verá, e o grande e último conflito entre Cristo e Satanás, entre os filhos de Deus e os filhos do maligno, está prestes a começar. E a grande maioria de nós, amigos, temos colocado os nossos corações em nossos estudos, em nossos empregos, em nossos carros, em nossas casas, em nossos lazeres. E ainda temos a coragem, irmãos, de pronunciar as palavras do Espírito de profecia que dizem o seguinte: devemos trabalhar como se Cristo fosse voltar daqui a 100 anos, mas estar preparados como se Ele fosse voltar hoje. Ah, irmãos, isto que estamos fazendo é hipocrisia. Temos dito que estamos chegando quase à meia-noite no relógio profético deste mundo. Mas as nossas atitudes são de pessoas que estão vivendo no período das 9:30 da manhã. Cantamos, amigos, que já estamos ouvindo o som de chuva, que já estamos ouvindo o som de chuva serôdia, quando nem sequer entendemos e nem sequer buscamos a plenitude da chuva temporã. O Espírito de profecia e a palavra de Deus nos deixam muito claro que o único som de chuva, o qual os adventistas que não buscam, que não lutam, que não insistem e não clamam pela chuva temporã vão escutar naquele tempo, será o som da chuva das pedras, pesando cada uma um talento, que irá cair sobre suas cabeças na 7ª e última praga. E também o som da chuva de fogo e enxofre, que cairá sobre eles no dia do juízo e os consumirá tal como aos demais pecadores. Meus irmãos, paremos de brincar, por favor, em nome de Jesus. Paremos de ser soldados de brincadeira e sejamos soldados de Cristo, pois não temos tempo a perder, pois a hora é agora. Irmãos, os que seguiam Gideão não perceberam que o tempo do seu selamento era o período que antecedia a batalha. E do mesmo modo, nós, adventistas do 7º dia, não estamos percebendo que o período do nosso selamento é justamente esse período que antecede o grande e último conflito. Milhares daquele covarde e desesperado exército de Gideão puderam ver de longe o mar de gente que Deus derrotaria para eles. Contudo, não foram chamados para a batalha. Milhões de adventistas do 7º dia poderão ver o cumprimento da profecia quando, após a saída do decreto dominical, milhares e milhões vão se unir para guerrear contra o povo que guarda os mandamentos de Deus e que tem a fé de Jesus, mas não poderão ir à batalha. Milhões de nós, irmãos, buscaremos desesperadamente o azeite, o qual era o critério para participarmos do dia do Senhor como vencedores, mas constataremos que será tarde demais. Pois para todos que não estavam com suas vasilhas cheias do óleo celestial, o tempo terá passado. Diz o Espírito de profecia: muitos têm em grande medida deixado de receber a chuva temporã, não têm obtido todos os benefícios que Deus assim para eles tem provido. Esperam que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia. Quando a chuva serôdia estiver para ser concedida, esperam poder abrir o coração para recebê-la. Esses estão cometendo um erro terrível. Testemunhos para Ministros, página 506 e 507. Amigos, na parábola das 10 virgens, o nome virgens loucas foi dado para a parte da igreja que não levou consigo o azeite, não orou pelo batismo do Espírito Santo, não suplicou o batismo do Espírito Santo, não clamou pelo batismo do Espírito Santo, não lutou com Deus, como fez Jacó no Jaboque, pelo verdadeiro batismo do Espírito Santo. Os mais de 31.000 que foram desqualificados para a batalha na história de Gideão não compreenderam que o mais importante não era fazer parte do exército, mas sim estarem preparados para a batalha. E os mais
de 20 milhões de adventistas, não estão percebendo que o mais importante não é estar com os nossos nomes nos livros da igreja, nem conhecer a verdade presente, nem ter cargos na igreja, nem fazer o trabalho missionário por si só, mas sim estarmos cheios do Espírito Santo de Deus, o qual nos concede as virtudes do caráter do nosso Deus, o qual inscreve em nossos corações a santa lei de Deus, e o qual nos sela com o selo de Deus, preparando-nos assim para estarmos de pé, aprovados e salvos no grande dia da batalha do Deus Todo-Poderoso, irmãos. Está escrito: porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo na peneira, sem que caia um só grão. Amós 9, versículo 9. Meus queridos irmãos, logo nosso Senhor separará o joio do trigo em sua igreja, porque a medida da paciência do nosso Deus para conosco está se esgotando. Aos que permanecerem, aos que buscarem e que receberem o verdadeiro batismo do Espírito Santo e juntamente com ele o selo de Deus, a esses é dito: servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para o outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes, em toda a extensão da terra será dada a advertência. Operar-se-ão prodígios, doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão os crentes. O Grande Conflito, página 617. Que você e eu estejamos entre os que lutarão a batalha do Senhor, amigos. Um grande abraço a todos e até a próxima.